Na paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Estava meditando na palavra de Deus hoje de manhã e eu senti no coração de compartilhar algo que Deus me deu por esses dias. Eu vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículos 6 ao 8, e depois vou dar um salto para o versículo 14 ao 16, e depois vou dar outro salto do 20 ao 23, que diz assim: E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei mandou dizer que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O versículo 14 de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele. E disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção de teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. O versículo de número 20 ao 23 diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que ele corria atrás dele a tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora vieram a mim 2 jovens dos filhos do profeta da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: Sê servido, toma 2 talentos, e isto com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Queridos irmãos, estava meditando nesta manhã, nesse texto, e os irmãos conhecem muito bem que se refere a Naamã, general, reconhecido o seu chamado por Deus, que a Bíblia fala que por ele o Senhor deu livramento. Deus o chamou, Deus o escolheu para dar livramento ao seu povo, porém era leproso, os irmãos conhecem muito bem. Mas esse texto ele nos traz alguns significados e ensinamentos muito importantes. Porque se os irmãos observarem, Eliseu, a Bíblia fala que ele era um homem de Deus. Diz o texto sagrado que antes de Elias subir ao céu, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Deus. E isso se concretizou no ministério do profeta Eliseu. E observe que durante o ministério do profeta Eliseu aconteceram 31 milagres. No ministério do profeta Elias aconteceram 16 grandes maravilhas. E como seria dobrado o ministério de Eliseu se apenas 31 tinha acontecido? Mas quando Eliseu ele faleceu, a Bíblia Sagrada diz que ele foi sepultado. E logo após houve uma batalha
e um soldado foi jogado em um sepulcro aberto. E aquele sepulcro que aquele soldado foi jogado foi o do profeta Eliseu. E quando aquele soldado tocou nos ossos de Eliseu, aquele soldado ressuscitou por causa da unção que estava sobre Eliseu. E com isso aconteceu a quantidade de milagres dobrada em relação ao profeta Elias. Mas o que eu estou querendo falar para os irmãos, é que Eliseu era um grande homem de Deus, chamado por Deus, usado na porção dobrada do profeta Elias. Existia uma porção dobrada sobre ele. E quando Naamã, ele não tinha condições de curar-se pelos meios normais e naturais da medicina, ele soube através de uma menina que havia um profeta em Israel. E o rei caminhou Naamã a Israel e mandou uma carta diante do general. E quando aquela carta chegou na mão do rei de Israel, a Síria era um povo já forte, um exército forte. O rei de Israel pensou que a Síria estava armando uma cilada para destruir. E o rei rasgou as suas vestes e entregou as suas fraquezas e disse: eu não sou Deus para curar, eu não sou Deus para fazer. E de repente o profeta Eliseu soube, lá na sua casa, que o rei rasgou sua veste e disse que em Israel não havia condições de ser curado. Foi quando o profeta Eliseu disse: manda vir a mim, porque saberás que ainda há profeta em Israel. Existe profeta em Israel. Mas o que Deus falou ao meu coração são ensinamentos desse período que nós estamos passando, porque muitos ainda não entenderam que Deus está corrigindo e disciplinando o seu povo. Observe que quando o profeta Eliseu orienta Naamã a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, Naamã resistiu, mas depois um dos seus servos disse: meu senhor, se ele pedisse coisa mais difícil, tu não faria? E ele foi e mergulhou 7 vezes, a Bíblia fala sobre isso, eu li sobre isso, e ele voltou curado daqueles 7 mergulhos. E de repente, observe que logo após Naamã ser curado, ele volta ao profeta Eliseu e quer abençoá-lo com bens materiais. Aí é o ponto que eu gostaria de falar nesta manhã. Que o profeta ele não aceitou bens materiais. E ainda Naamã falou: eu quero te abençoar. Naamã falou: eu quero te dar uma bênção. Depois do milagre, eu quero te dar uma bênção. Ou seja, eu quero te dar uma oferta. Eu quero te abençoar. E Eliseu não recebeu a bênção. Eliseu não recebeu bênçãos materiais pelo milagre que não vinha dele. Eliseu, ele não recebeu. A bênção vem de Deus, a cura vem de Deus. A palavra de Deus fala: o que receber de graça dai. Porque tudo que nós conquistamos é mediante os nossos trabalhos executados. Temos profetas, temos homens que vivem da obra de Deus, mas eles são líderes que estão à frente de obra, outros são escritores, outros são produtores, e eles produzem, temos cantores que têm os seus trabalhos, CDs, e eles fazem o seu trabalho e têm que vender o produto do seu suor conforme o mandamento bíblico. Mas eu passei uma situação engraçada essa semana, e que isso que me preocupou, porque ainda não aprendemos ainda com nossos erros. Nós não aprendemos que o povo, nós devemos ensinar o povo, pregar o povo, não observando bens materiais. Nós devemos fazer de graça, nós devemos trabalhar com coração, com amor, com carinho, fazer a obra de Deus. E o profeta Eliseu, o homem de Deus, ele sabe disso. A mulher de Deus, ela sabe disso, da sua responsabilidade ministerial. Quem louva, quem canta. Quantas vezes Deus não falou que ia usar vasos para quando estivesse louvando pessoas serem curadas de câncer ou ser libertadas de demônios, castas de demônios, mas alguma coisa se perdeu no meio do caminho, porque a voz bonita, a unção, ali poderia render um pouco de lucro, e muitos se perderam nesse caminho, outros não, poucos permaneceram ainda em fidelidade. E assim pregadores com talento, com dom da retórica,
né? E colocaram, e alguns criaram campanhas com elementos antibíblicos e coisas que não estão prescritas na Bíblia Sagrada. Aí surgem cantores que não louvam, pregadores que não pregam, mas utilizam de uma retórica e mais de conhecimento humano do que a unção do céu, mais do que o fogo do altar. Vem com histórias gregas, métodos antigos para encher o cérebro de conhecimento humano, mas deixa a alma vazia da presença de Deus. E essa semana me aconteceu um caso interessante, porque alguém chegou assim e falou assim: pastor, está abrindo uma igreja aqui perto, e o irmão que está abrindo disse que ia me levar para lá, porque lá eu ia ser abençoado. Eu sempre digo o seguinte: meu filho, faça o que o seu coração sentir. Sabe por quê? Porque igreja, ela é hospital. Igreja é lugar onde a gente cuida das almas. Eu até dei um exemplo que é igual uma oficina. Quando você está com o carro quebrado, você leva o carro para uma oficina. Eu disse até para o irmão que estava se levantando ainda, estava afastado do evangelho, eu disse: se você estiver esperando para se consertar, você nunca vai chegar na oficina, porque carro bom não é lugar da oficina. Na casa de Deus, sim, tanto carro bom como carro quebrado é lugar da oficina, é para estar na oficina, porque o nosso carro sempre precisa de um ajuste do grande oleiro. Então, aí eu parei assim para meditar. Não é possível que nós não aprendemos com o que Deus está falando no meio do povo. As pessoas estão preocupadas em aumentar suas arrecadações e não cuidar dos menos favorecidos, destruir as pessoas psicologicamente, colocar obreiros em maus caminhos, destruir famílias, porque quando leva uma família com esse propósito de promessa de ministério, promessa de cargo, você confunde a cabeça, e se a pessoa não tiver uma estrutura espiritual, você mata o crente. E isso vem acontecendo há muito tempo. E eu não vou dizer que acho bom que temos muitos obreiros itinerantes passando por dificuldade porque esqueceram a essência do evangelho. Eu não vou falar isso porque isso é um sentimento que não parte de Deus. Mas é hora de despertar. E a culpa desses obreiros itinerantes estarem desse jeito, a culpa é dos seus pastores, que quando se converteram não colocaram ele no banco do novo convertido e ensinaram o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Em vez de colocar ele no banco do novo convertido, deram o púlpito para pregar. Nem tinham ainda saído do mundo direito. Não tinha nem lavado suas vestes completamente espirituais, mas já estavam no púlpito pregando. E nós devemos aprender com os erros passados, devemos melhorar nossas condutas cristãs. É tempo de conserto, de santificação. E observe, queridos irmãos, que Geazi foi atrás e pegou a bênção. Pegou a bênção de Naamã. E sabe o que aconteceu? Eliseu, quando ele voltou com os talentos, ele escondeu. Sendo que o espírito que estava sobre Eliseu, o espírito do Senhor que estava sobre Eliseu, foi com o seu jovem profeta, o seu auxiliar de profeta. Foi lá. E quando foi até lá, viu o que ele fez. E o Espírito de Deus revelou a Eliseu e disse: olha, o moço pegou a bênção de Naamã. E quando o moço chegou lá em Eliseu, ele pensava que estava tudo certinho, estava escondido, ninguém tinha visto. Eliseu perguntou a ele: tudo bem, meu filho? Ele: tudo bem, meu profeta. Ele disse: por acaso meu espírito não foi contigo quando tu fosse até Naamã? Eis que a lepra dele se apegará à tua carne. E esse é o meu medo nesses comportamentos cristãos.
é que às vezes existem trabalhos que são feitos, pregadores, cantores, tudinho, aí cantam, almas são libertas, vidas são restauradas, não pelo poder do homem, mas pelo poder de Deus, porque existem vasos e existem instrumentos. Não é porque fala em línguas que é salvo, não é porque prega bem que é salvo, não é porque canta muito que é salvo. Engana-se. São dons, são talentos. Mas o que eu gostaria de empreender não é isso. Eu gostaria de me prender é o seguinte, é que se por acaso alguém toma esta atitude de receber bênção por fazer a obra de Deus, corre o risco daquelas lepras que foram curadas no meio do povo chegasse até o profeta, chegasse até quem recebe a bênção. Cuidado, porque Deus é santo. E olha só, eu gostaria de falar aqui, para encerrar, a palavra de Deus que diz, Jesus falando, a missão dos 12. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhe virtudes e poder. Lucas 9. Sobre todos os demônios, para curarem enfermidade. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenha duas vestes. E em qualquer casa em que entrares, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vós não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó do vosso pé, e testemunham contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Olha só a diferença dos apóstolos. Jesus mandou eles irem sem dinheiro, sem pão, sem nem bordões, sem nada fazer a obra. E eu fico assim imaginando como o cristianismo, irmãos, ele modificou. Porque eu nasci no evangelho e isso não me diferencia de ninguém. Sou homem falho, já dei minhas caneladas na minha vida passada como jovem, como adulto também, mas o segredo de tudo, irmão, é reconhecer as nossas caneladas e curar nossas feridas. Mas o que eu gostaria de falar para os irmãos é que a nossa vida é de santificação constante. Nós devemos nos santificar, reconhecer onde nós erramos e entender que a obra de Deus é santa. Eu sou de uma geração onde os pregadores pegavam os caixas de som, botavam nas esquinas e sem ganhar R$1, deixava a sua família, muitas vezes levava filho pequeno para as esquinas, para as praças, para as ruas, pregando o evangelho. E o poder de Deus, ele se revelava através do Espírito Santo na igreja. Eu fico triste, muito triste, quando eu vejo esta visão empresarial de alguns líderes, aonde querem arrecadar fundos, não para cuidar do povo, mas sim para o seu próprio deleite. Montar a igreja para ganhar crente é fácil. Você tem que ganhar alma, ir para as esquinas, ir para os valados, vá para os hospitais. Vá, querido irmão, entre nas comunidades, quantas pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus e você não está fazendo isso. Ficar nos palácios é muito importante, não é? Só para comer as delícias, né? Mas Deus não te chamou para ficar nos palácios. Deus te chamou para ir para os valados. Deus te chamou para entrar nas comunidades, entrar no palácio para falar do rei, para falar com os reis, com governadores e principados sobre a palavra de Deus. Muitos querem entrar no palácio para sentar com o governador, não para falar de Deus. Que Deus, irmãos, nesta manhã, coloque um sentimento, que o Espírito Santo coloque em nosso coração a chama ardente de ganhar alma, de sentir a sua presença, de sentir a sua glória, ajudar o menos favorecido nesse tempo de fome, de tristeza. Vamos, irmãos, deixar de ser egoísta.
Eu, como líder de igreja, eu sempre falei, toda igreja que eu falei, eu não me preocupo de ter igreja cheia. Igreja cheia nem sempre é saudável, mas eu estou preocupado em cuidar daqueles que o Senhor entregou na minha mão. Aqueles que o Senhor entregou na minha mão, esse eu me preocupo de cuidar. Porque existe aqueles que podem se dispersar, existe no meio de um rebanho, existe aqueles que podem se dispersar. Jesus, nosso Senhor, ele mesmo como pastor aqui na terra, ele já estava profetizado que um deles ia se perder, irmãos. E pode, no meio de um rebanho, haver perda, pode haver, mas a nossa missão é cuidar das ovelhas e ganhar almas para o reino. Que nós possamos nessa manhã, irmãos, porque eu fiquei muito triste quando eu vi essa situação. Eu vi um trabalho essa semana que me emocionou, que foi a vigília de adoração, onde eu vi a pastora Helena Raquel, cantores conhecidos, tudinho, cantando e pregando, e colocou lá o QR Code lá de arrecadação de dinheiro para montar a cesta básica. É esta a missão da igreja. É esta a nossa missão. Cuidar das vidas que perecem espiritualmente e materialmente. Nesse tempo de crise, de luta, de provação, problemas espirituais, psicológicos e até psiquiátricos, a igreja ela tem que trabalhar como igreja, não como empresa. Eu oro para que Deus dê entendimento. Eu oro para que Deus dê sabedoria aos grandes homens de Deus. Porque os dias estão de trevas. Os dias são tenebrosos. E Mateus, no capítulo 25, diz que à meia-noite é aonde as trevas estão mais densas. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair do encontro. As trevas estão ficando densas. Ainda não chegamos à meia-noite completa. Mas a qualquer momento, o esposo, o noivo, ele virá para buscar a sua igreja. Deus abençoe os queridos irmãos. Vamos orar nesse momento, Senhor. Quisera eu, Senhor, ter um coração mais voltado para a tua obra. Me perdoe se eu tenho falhado, Senhor, em alguns momentos da minha vida, do meu ministério em fazer a tua obra. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, porque eu quero ser melhor para ti, Senhor. Me ensina a fazer mais e mais na tua obra. Eu quero ser como os antigos apóstolos, como os teus discípulos, como a igreja primitiva. Que possamos ter mais amor, Senhor. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Não permita, Senhor, que o diabo se levante contra o teu povo e engane a muitos nesses tempos de trevas. Senhor amado, e aqueles, Senhor, as ovelhas que às vezes, Senhor, estão passando lutas terríveis, encontram maus líderes e colocam eles, Senhor, em outro caminho, dispersando e não orientando. Pai amado, eu te peço que o Senhor proteja o teu rebanho, guarde o teu povo, Senhor, livre-o de todo mal, livre o teu povo dos maus líderes que às vezes vêm com palavras doces, mas confunde a mente do teu povo. Senhor amado, conduz o teu povo em segurança para que eles estejam, Senhor, ó Deus amado, abrigado e preparado, ó Deus amado, para o dia do grande arrebatamento da tua igreja. Senhor, nos ensine, Senhor. Ó Deus amado, põe mais luz na nossa vida, Senhor amado. Põe mais azeite, Senhor, na nossa lamparina, para que nós possamos passar por essas trevas densas. Senhor amado, dê um dia de bênção e de paz para o teu povo. Guarda-o debaixo da tua poderosa proteção. Toma, Senhor, todos aqueles que ouviram e que irão ouvir esta palavra, ó Deus amado, e que sejam abençoados pelo poder da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia.